Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra. Mateus capítulo 12, versículo 44 diz assim: Então diz, voltarei para minha casa, donde saí, e vindo acha-a desocupada, varrida e adornada. Primeiramente, precisamos entender que Jesus aqui está falando sobre a expulsão de um espírito imundo de uma pessoa. Pessoa aqui no sentido figurado é a casa. E olha, o espírito imundo mora na casa, mora na pessoa. Imagina, misericórdia, só de saber que outrora o espírito imundo habitava em mim. Nossa, meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Pois é, mas Jesus ensina que o espírito imundo, ele não sai simplesmente porque a pessoa se tornou boazinha, parou de beber, parou de fumar, agora até vai numa determinada igreja, vai lá fazer as suas preces. Não, meu irmão, isso não é possível. O espírito, ele só sai, o espírito imundo, ele é chamado, nos versículos anteriores, ele é chamado de um valente, que ocupa a casa onde mora, e ele protege a casa onde mora. Então esse valente, ele só sai se entrar um outro mais valente que ele e expulsá-lo, amarra e expulsa ele. Só Jesus é capaz de fazer isso, meu irmão. É só invocando com autoridade o nome de Jesus. Ninguém é livre por si próprio. A pessoa só é livre se ela for liberta por Jesus. Lembra? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, não basta expulsar, tem esse outro detalhe, não basta expulsar no nome de Jesus. Expulsa no nome de Jesus, o demônio tem que sair, o demônio vai embora. Por quê? Porque Jesus é mais forte. Só que se o demônio é expulso e a casa não é ocupada, o demônio volta, né? É necessário o Espírito Santo entrar, habitar, aí ele vai organizar a casa, ele vai arrumar a casa, adornar a casa, e a pessoa deixa, olha só que lindo, deixa de ser uma simples casa e passa a ser o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, isso é lindo demais, meus irmãos. Outrora, casa de espírito imundo, agora, templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, que progresso, misericórdia. Mas a palavra, lá em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer, que o adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, é necessário vigilância constante, porque o inimigo estava dizendo aqui no verso, o espírito imundo, ele volta. Se a casa estiver vazia, meu amado, ele entra. Então, nós podemos ver que precisamos ter uma vida de oração, de leitura da palavra, não podemos extinguir o Espírito de Deus tem ciúmes, ele habita em nós, mas ele tem ciúmes, então ele não tolera determinados atos, determinadas atitudes nossas, porque senão ele sai, e nós temos que estar em constante oração para evitar que ele se retire. E quando ele se retira, meus irmãos, ele não dá um aviso prévio. Não, se a gente magoa o Espírito Santo e não é humilde o suficiente para pedir perdão, para se consertar,
e vai embora. Lembra de Sansão, lá no livro de Juízes, capítulo 16, 20? O espírito saiu, o Senhor saiu, deixou Sansão. Sansão pensou que fosse vencer os adversários. Já não podia mais. Por quê? Porque Deus já havia se retirado dele. Por isso nós temos que ter comunhão diária com o Pai, na pessoa do Espírito Santo, claro, né? Por intermédio do nome de Jesus, e ali, meus amados, ter uma vida constante na presença do Senhor. Se o antigo morador, meus amados, lembre-se, se o antigo morador, se ele encontrar espaço vago novamente, o estado pode se tornar pior do que o primeiro. O estado dessa pessoa, né? Aquela casa que ele morava, aquela casa que ele ocupava, que virou o templo do Espírito Santo, olha, está limpa, adornada, mas vazia. Se tiver vazio, o Espírito volta, e volta com 7 piores. E a Bíblia fala que o estado desta pessoa, o estado deste homem, será pior do que antes. Misericórdia. Por isso, não basta expulsar, é preciso permanecer na presença do Senhor. Não basta começar bem, é preciso vigiar até o fim. Se Jesus já entrou na casa, permaneça firme na presença do Senhor. Alimente-se da palavra, viva em oração, vigie em seus pensamentos, proteja a comunhão. E se alguém vive apenas de uma pequena reforma exterior, hoje é dia de permitir que o mais valente entre e governe definitivamente esta casa. Amém? Glória a Deus. Não podemos nos esquecer jamais que a casa não tem vontade própria. Ela é governada pelo habitante. Quem habita aqui é que vai determinar quem eu sou. Quem habita aí determina quem você é. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra que nos corrige, que nos conserta, que nos faz, meu Pai, andar em retidão diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter entrado aqui nesta casa, ter entrado na casa do meu irmão e ter limpado aquela casa que era ocupada, esta casa que era ocupada por espírito imundo. E agora, Senhor, nós somos templo onde habita o Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós somos livres, meu Pai, daqueles espíritos que outrora nos atormentavam. Muito obrigado. Pai, nos dê forças para continuarmos firmes na Tua presença. Livra-nos do mal, proteja-nos, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais. Ó, meu Pai, nos ensina a sermos vigilantes em todo o tempo, meu Pai. Certo que falharemos, meu Pai, porque somos falhos, mas quando isso ocorrer, nos perdoa e nos dê oportunidade de continuarmos. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã, somos totalmente dependentes do Senhor todos os dias das nossas vidas até o fim. Amém? Glória a Deus. Tenha você e seus familiares um ótimo e abençoado domingo, na presença, é claro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça, vigia crente.